E aí, Fernando Pascotti na área, já dê aquele joinha, se inscreve no canal e vamos para cima. É o seguinte, estamos aqui no Tech Pascotti. Então, aqui eu venho fazendo uma sequência de vídeos aqui falando sobre orientação a objetos. Já fiz outras sequências de vídeos falando sobre lógica de programação e orientação e algoritmo, né? Enfim. Então, o que acontece, pessoal? Paramos aqui falando ainda sobre abstração, né? Então, falamos aqui, última fase, né? O último vídeo que eu fiz aqui foi explicando no Java como implementar aqui a abstração no Java, tá certo? Então, basicamente implementamos aqui uma classe automotor, né? Que deriva da entidade, então estamos brincando com essa coluna e brincamos com essa coluna. Essa coluna características, até criamos aqui os atributos aqui, mas a gente não mexeu com eles aqui, tá certo? Ó, ele está até informando aqui ó, que não está sendo utilizado, tá certo? Aqui ó, tá em inglês aqui o texto aqui, né? Então esses atributos aqui não estão sendo utilizados. Então vamos começar a utilizar eles. Qual que é a estratégia aqui? Aqui colocamos aqui tamanho, cor, peso e altura, né? Então tamanho, cor, peso e altura. Bom, basicamente, o que acontece? Para que a gente tenhamos acesso a esses atributos, precisamos aqui criar aqui métodos públicos aqui para que tenha acesso. Eu poderia simplesmente vir aqui, pessoal, e colocar aqui, ó, public int tamanho. Se eu der um salvar aqui, ele até parou de dar erro porque ele já falou assim, ó, você já pode utilizar esse cara aqui, tá certo? Então se eu vir aqui, por exemplo, aqui em carro ou moto, né? Os dois carinhas que a gente brincou no último vídeo aqui, ó, ele já aparece aqui tamanho int aqui, tá certo? Porque ele se tornou público. Mas eu não quero utilizar assim. Isso daqui não é uma boa prática, né, de utilização de atributos, tá certo? O ideal aqui é fazermos o quê? Utilizarmos aqui uma outra teoria aqui que é o encapsulamento, né? A gente está utilizando, está encapsulado nesse momento e eu quero que dá permissão de acesso a esses atributos. Mas esses acessos eu vou dar através de métodos que são chamados de getter e setters. Basicamente, qual que é a estratégia? Eu vou o set é setando o valor, né? É incluindo o valor. O get é pegando o valor. Então ele vai criar aqui os dois métodos para cada uma das. Estou usando aqui a IDE para fazer isso, né? De forma automática. Ele vai criar todos esses métodos aqui, ó. São 8 métodos aqui, né? Então ele criou de forma automática aqui. E aí, por exemplo, aqui vamos pegar aqui o primeiro, que é o tamanho. Se eu der um Ctrl K, ele já vai descer aqui na parte inferior e está mostrando aqui, ó. Então get tamanho quer dizer, pegue o tamanho. Qual o tamanho? É esse tamanho aqui, que é a variável lá em cima, que foi declarado lá em cima, né? E o set tamanho é setar o tamanho, é colocar o tamanho, né? Então eu lá no outro método, né, na parte externa, eu posso setar aqui um determinado tamanho e informar, né? Se eu remover esse comentário aqui, ele vai dar um erro agora, e eu der um espaço aqui, ponto, ele já vai aparecer aqui, ó, aquela opção que eu havia anteriormente já não existe mais. Mas eu tenho aqui, por exemplo, aqui, ó, o set tamanho. Então qual o tamanho do carro? Ah, sei lá, vou colocar tamanho de o inteiro, sei lá, tamanho sei lá, 10, né? Então eu posso setar aqui, ó, e eu posso setar para as demais características do veículo aqui, né? Então carro.set altura, sei lá, 1,5 m, 1.5, tá bom para vocês aqui, ó? O carro.set altura, o peso, sei lá, 1000 quilos. Vou colocar em quilos aqui, tá certo? 1000 quilos. O carro set altura, cor, sei lá, cor, aqui um string, né, um texto, preta, tá certo? Então essas aqui são as características do carro. Ah, tudo bem, você pode falar assim para mim, tudo bem, se eu gerar aqui, se eu rodar esse programinha, ele vai continuar mostrando aqui as informações aqui que já estavam mostrando anteriormente, né? Eu vou comentar essa situação das motos aqui por enquanto, né? Só para ele exibir aqui, ó, somente informações do carro, então ligando, acelerando, então não mudou nada basicamente. Mas por debaixo dos panos, né, a gente acha que não mudou nada, mas essa informação está setada nesse objeto aqui, tá certo? Nesse objeto carro.
né? Então vamos lá, vamos pensar aqui, ó, como eu posso pegar esses valores, né? Eu posso simplesmente vir aqui, dar um carro, um sysout primeiramente, né? Que eu quero que print isso aqui na tela, um carro ponto, carro ponto, vamos pegar a cor que é mais fácil, get cor, tá certo? Então eu vou executar esse cara aqui. Apareceu aqui, ó, preta, tá certo? Preta. Se eu colocar aqui vermelha, por exemplo, vermelha, aí eu vou executar novamente. E eu tô pegando a informação aqui, ó, vermelha. Mas é meio estranho isso daqui, né? Fica uma situação um pouco esquisita aqui, né? Exibir essas informações dessa forma aleatória, né? Então eu vou... Vamos fazer uma forma diferente aqui, ó. Eu vou dar um... Eu vou salvar esse cara aqui. Eu vou pausar aqui, daqui a pouco eu volto a falar com vocês. Bom, pessoal, é o seguinte, eu melhorei um pouco aqui a situação. O que eu fiz aqui? Para não ficar printando com get, né, gerando vários getters aqui, o que acontece? Eu já fiz uma outra coisa aqui que a gente vai falar lá na frente, que é essa situação aqui, ó, enfim, que eu faço aqui uma sobrescrita sobre o método toString, né? Ao invés de pegar a informação lá do objeto, lá, né, que é o código do objeto, né, propriamente dito, lá que eu havia explicado, eu estou pegando aqui, ó, no final do método, eu criei aqui um override, depois eu explico isso aqui para vocês, quando eu falar sobre essa sobrescrita, né, de métodos. Mas basicamente aqui eu mando imprimir aqui, ó, se eu gero como string essas informações e mando imprimir aqui o tamanho, a cor, deixa eu até pular aqui, ó, uma linha aqui, ó, a cor, o peso e a altura. Deixa eu voltar mais um aqui, ó, altura, tá certo? Então essas são as variáveis que eu mando imprimir aqui, ó, que eu peço para imprimir, né? Eu faço uma concatenação de informações e aí é gerada a informação aqui, ó. Por exemplo, aqui carro criado, né? Tamanho 10, cor vermelha, peso, altura, ligando, acelerando, parando. Então aí continua todos os passos aqui, né? A única coisa aqui, ó, printa a informação. E essa informação eu posso passar aqui também para a moto, né? Para a moto aqui, ó, eu posso gerar aqui as mesmas informações aqui, ó. Deixa eu descomentar. E ao invés de... E aí agora deixa eu pegar essas características aqui, eu vou passar as características aqui para informações da moto, né? Do automotor moto. Então moto, eu vou alterar aqui, vou colocar moto, 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 moto. Aqui eu tô fazendo um pouco rápido, pessoal, vocês podem confundir, né? Mas assiste novamente o vídeo se ficar com alguma dúvida e bora pra cima aí. Então eu vou colocar aqui moto tamanho, sei lá, tamanho 2, né? Altura, a moto é um pouco menor, vou colocar aqui 0,70, né? 70 centímetros, vamos dizer assim. O peso em torno de, 150 quilos, tá bom? E a cor azul. Azul marinho. Pronto. E aí ao invés de printar o carro, eu vou printar aqui a moto, aqui o sysout da moto. Característica do veículo. Então vamos executar esse cara aqui. Deixa eu só fazer uma situação. Para ele... Eu vou dar um pular linha aqui, ó. Eu vou mandar fazer isso daqui, ó. Pronto, aí vai ficar separadas as informações aqui, tá certo? Então é só para ficar mais bonitinho aqui. Então aqui, ó, veículo criado, carro, né? Automotor, aí tamanho, as características, né? Que eu estou mandando imprimir. 10, cor vermelha, peso 1000, altura 1.5. Ligando, acelerando, parando, desligando. Aqui veículo criado, moto. Automotor, né? Tamanho 2, cor azul marinho, peso 150, altura 0,7, ligando, acelerando, parando e desligando, tá certo? Então esse daqui é o complemento. Aí a gente pode ainda, falando aqui, tudo isso aqui eu tô falando, pessoal, tudo de abstração, né? Então agora falamos de entidade, né? Que é nessa primeira coluna e primeira linha, né? Falando aqui sobre veículos, né? Então carro e moto. Tamanho, cor, peso, altura. Aí as ações aqui, isso aqui, características, ações, acelerar, parar, ligar e desligar. Então, basicamente, isso é abstração. Isso é uma abstração
A gente está trazendo uma coisa do mundo real, né, são veículos, para o mundo aqui digital, aqui para análise, né, para desenvolvimento, para programação, né, programação propriamente dita. Então aqui basicamente está funcionando aqui, ó, está funcionando aqui o fluxo, né, completo. Poderíamos fazer outras coisas? Poderíamos aqui, ó. Poderíamos, por exemplo, aqui, ó, rapidamente criar um enum. O que seria um enum? É uma forma de enumerar, né, de criar aqui formas padronizadas aqui, né, desses veículos, né, dessas características desses veículos. Então seria uma forma de controlar melhor aqui. Vamos pensar aqui, poderíamos colocar aqui o tipo, né, tipo, vai, melhor aqui, ó, tipo, automotor, tá certo? Então vamos lá. Vou colocar no mesmo pacote de veículos aqui, tá certo? Então estamos criando aqui um enum. Bom, pessoal, voltando aqui, eu tava dando uma consultada aqui para, enfim, exibir para vocês aqui. Bom, aqui o tipo enum, deixa eu só modificar uma situação aqui, ó. Deixa eu dar um F2 aqui para ficar enum, para ficar bonitinho aqui, tá certo? Vou dar um update, ele já muda aqui e muda o nome do enum propriamente dito, tá certo? Eu coloquei aqui carro, moto, vou colocar mais um aqui, caminhão, tá certo? Minhão. E aí a gente vem aqui, ó, e pode vir no automotor, né? E alterar aqui algumas características aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Vamos colocar aqui um private, tipo, automotor enum. Então vamos chamar aqui de, vou dar uma sugestão de nome aqui, automotor enum, que é o tipo do veículo em questão. Eu vou dar um getter e setter aqui, tá certo? Ele gera lá no final aqui, deixa eu só organizar, né, esses métodos aqui para ficar bonitinho. Então ele vai ficar depois aqui do penúltimo método, né? E a única coisa que a gente precisa colocar aqui, ó, para ficar printado aqui a informação, mais uma informação aqui, ó, deixa eu avançar aqui. Vamos colocar aqui tipo veículo, pode ser assim, tipo veículo, e aí a gente dá aqui e mais um tipo veículo enum, tá certo? Aliás, deixa eu ver como que ele tá aqui. Ele tá como automotor enum aqui, tá certo? Então aqui eu já alterei aqui o tipo aqui, tá certo? Só que tem um X da questão, né? Quando eu chamar esses veículos aqui, eu tenho que, ao invés de setar essa informação aqui, né, nesse método construtor, eu vou deixar esse método construtor sem... Poderia até deixar aqui, mas eu vou passar como parâmetro aqui depois. Eu explico para vocês mais detalhes aqui dessa passagem de parâmetro, mas é só para exemplificar. No autoconstrutor aqui, eu vou passar o tipo que eu quero em questão, tá certo? E aí aqui, ó, eu vou receber um this, que aí eu tô pegando lá eu tô pegando da variável global aqui, né? This. E aqui eu recebo do parâmetro, tá certo? Então o que vem do parâmetro vai para o global e aí fica aqui nessa variável em questão. Não preciso setar aqui, não precisaria utilizar esse método. Vou deixar esse método aqui, mas não precisaria nesse caso aqui usar esse método. Aqui já deu erro porque ele falou, peraí, eu estou esperando aqui um enum agora, né? Então aqui eu vou no tipo automóvel enum, ponto, qual o veículo? Ah, esse é um carro, tá certo? Esse no caso aqui é um carro da cor vermelha. O segundo aqui já está reclamando. Esse daqui é um tipo enum aqui, tá certo? É uma moto. Vamos testar aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para exibir. Aqui ele já vai exibir as características do veículo. Vamos passar aqui, ó, ligando, acelerando. Aqui ele está passando a característica aqui do veículo. Ficou só um espacinho a mais aqui que a gente precisa corrigir aqui, ó. Aqui uma vírgula, né? Um espaço. Ficou faltando. Vou chamar novamente aqui. Agora ficou bonitinho aqui, ó, tá vendo? Ó? Tipo veículo moto, de cima tipo veículo carro, tamanho aqui. Vamos colocar aqui um caminhão de forma rápida aqui. Ficou um pouquinho grande aqui o vídeo, pessoal, mas aí tem que passar as explicações aqui
bonitinho, né? Então, caminhão, aqui vamos descer essas informações, vamos aqui corrigir, certo? Aqui eu estou criando, eu criei lá a variável e estou dando vida para ela, né? Esse objeto, né? Isso daqui é uma variável, né? Mas é uma variável de uma classe. Aqui um caminhão, tá certo? Um caminhão. Tamanho, vamos colocar tamanho, aqui eu estou colocando em metros, né? Não metro, não necessariamente 10, mas um caminhão é grande, vamos colocar 10 aqui. A altura, vamos colocar, um caminhão deve ter o que, uns 3 metros de altura. O peso, vai, umas 10 toneladas, pode ser? 10 toneladas. A cor branca, tá certo? Aqui só vamos alterar aqui que não é moto, é um caminhão. E aí ligar, acelerar aqui, né? Todo o trâmite do caminhão aqui. Vamos executar. Agora sim, ó, caminhão, né? Eu tô pegando lá do Enum essa informação, lá do Enum, bonitinho, né? O tamanho 10, cor branca, peso aqui 10 toneladas, né? Altura 3 metros aqui. Ligando, acelerando, parando. Então, para vocês verem, pessoal, que aqui eu tô usando totalmente aqui, ó. Deixa eu voltar aqui aparecer para vocês. Eu tô usando aqui, ó, totalmente aqui o conceito de abstração, tá certo? Então, tô usando a entidade, as características e as ações, né? No caso aqui pro nosso caminhão, né? No nosso veículo, né? Veículo automotor, né? Então essa é a estratégia. Acho que aqui ficou de bom grado. Agora o que acontece? Eu vou passar, próximos vídeos eu vou falar sobre outros assuntos aqui, ligado aqui ainda à orientação, né? Programação orientada a objetos. E aí a gente continua no próximo vídeo, tá certo? Então, forte abraço aí, fique com Deus e tchau!